Ok, comecei a gravação aqui agora, até para quem acabou chegando um pouquinho atrasado, conseguir também depois ver o conteúdo completo. Deixa eu só admitir mais o pessoal que está entrando aqui. Hum, ok, peraí. Ok, maravilha. Vamos lá. Todo mundo está conseguindo ver aqui direitinho a apresentação? Maravilha. Imagino que esteja tudo correto. Pessoal, novamente obrigado aqui pela presença de vocês, tá? Hoje aqui estou muito feliz em apresentar o webinar de Estudo e Trabalhe em Francês no Canadá com a Trebas. Muita coisa bacana para falar, mas primeiramente eu queria passar a palavra aqui para a Caroline, tá? Diretora da Aliança Francesa do Rio. Ahn, Caroline, fica à vontade para comentar, falar um pouquinho com os teus alunos, com o pessoal que está aqui. A palavra é sua. Sim, obrigada, Paulo. Hoje é realmente um prazer de poder apresentar para vocês a parceria que a Aliança Francesa, as alianças francesas do Rio e de Fortaleza estão fazendo com a Treba para poder oferecer assim mais oportunidade para vocês de usar o idioma francês e ver todas as portas que o idioma consegue abrir para vocês. A Aliança Francesa, eu acho que muitos de vocês já conhecem, mas para lembrar um pouco, é a maior rede cultural do mundo. Tem mais de 800 Aliança Francesa em 130 países do mundo. Tem missões de ensinar o idioma francês, promover as culturas francófonas e, em geral, estimular o diálogo intercultural. As alianças francesas sempre têm a nacionalidade do país aonde eles estão. A Aliança Francesa no Brasil, ela é brasileira, com um conselho de administração brasileiro e uma associação de direito local sem fins de lucro. Por isso que estamos sempre procurando novas formas de sim, trazer mais oportunidades para vocês e também lembrar que a Aliança Francesa, francês é o idioma. Realmente não somos limitados à França, que nem o idioma francês, que você vai conseguir usar em muitas partes do mundo, um delas sendo o Canadá. Maravilha. Perfeito, é justamente isso, pessoal, que eu vou comentar hoje, tá? Eu pensei aqui na apresentação, até para ficar uma coisa bem dinâmica, eu trazer sobre três pilares diferentes, né? Falar um pouquinho sobre Montreal, para vocês poderem entender as possibilidades hoje, tá? Falando de 2025 da cidade. Também falar um pouquinho sobre a Trebas, né? Para vocês entenderem o que é a Trebas, o que o nosso college ele faz, né? O que vocês podem usufruir no nosso college e também da nossa parceria. Eu deixei um pouquinho para o final, mas eu vou dar seguimento aqui agora. Tá? Iniciando, só para quem entrou agora, um detalhe importante. Eu vou abrir um momento para a sessão de perguntas e respostas daqui a pouquinho, tá? Então, é natural irem surgindo dúvidas. Surgindo, anota aí no papel que daqui a pouco eu abro para a gente conversar. Fechou? Mas vamos lá. Começando, eu queria falar sobre a importância do francês hoje para o cenário canadense. Tá? Como vocês já devem saber, ou outros não, é, sobretudo em Quebec, a província de Quebec, tá? É uma província francófona. Então, a gente tem com todas as cidades aí falando francês como a língua principal e o inglês como a língua secundária. Em Montreal é mais 50-50. Então, você vai ver o pessoal te atendendo falando um hi, bonjour. Ou seja, como você respondeu, o pessoal vai dar seguimento à conversa, né? E a conversa vai fluindo. Mas, independente disso, hoje em 2025, o francês está muito valioso para quem pensa, por exemplo, na imigração, ou pensa em trabalho, tá? Que é justamente um dos tópicos hoje aqui da reunião. Então, por que isso acontece? Basicamente, o Canadá ele está querendo fortalecer a sua cultura, né? E uma parte da cultura muito forte canadense é oriunda, no caso, da França, né? Então, hoje, quem tem o francês consegue concorrer aí por algumas vagas de incentivo provincial até federal para trabalhar diretamente ou até para emigrar. Tá, eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, mas está muito valioso, acho que mais do que nunca hoje, o francês, para quem está querendo, por exemplo, você é brasileiro, está querendo ir para lá, para se especializar, para querer construir uma vida lá, é um momento muito oportuno. Tá? Esse é o primeiro tópico que eu queria trazer aqui. O segundo é um tópico bem recente também, é uma pesquisa que saiu agora no segundo semestre de 2025, tá? Que Montreal é a cidade número um para estudo do Canadá atualmente, desbancando do Toronto, que sempre ficou à frente, ahn, de todas as outras cidades canadenses, né?
Só para vocês terem uma ideia, hoje, Montreal é a top 10 do mundo, cidade para estudo, tá? Em seguida vem Toronto como 11ª e Vancouver como 15ª. Só para vocês também entenderem um pouco do que está acontecendo, acaba que Vancouver e Toronto estão tendo algumas dificuldades com relação à questão governamental no que diz respeito à educação, tá? Então, isso é uma coisa que eu tiro o chapéu para Quebec, que sempre teve à frente do seu tempo quanto a essas questões de documentação, burocracias, né? Não à toa, Quebec não está sofrendo nenhum tipo de ônus, pelo contrário, está tendo alguns incentivos aí novos que estão entrando, teve um incentivo novo que entrou semana passada, que fomenta justamente a questão do francês, né? Então, o momento para ir para o Canadá visando o Quebec como um destino, né? Nesse caso aqui, Montreal, ele é muito interessante. E o terceiro tópico, também falando um pouco sobre Montreal ainda, é que em Montreal você consegue mergulhar na cultura francesa canadense, né? Tanto a questão da arquitetura, do idioma, da culinária, música, todas as tradições históricas francesas, né, foram o que basicamente moldaram a cultura quebecois, né, a cultura de Quebec. Então, isso porque eu não estou nem comentando do quão boa a cidade é para se viver, é uma das melhores do mundo, mas também sobre a questão cultural. Eu imagino que vocês, com essa ligação com a língua francesa, devem talvez estar um pouco mais próximos da França, né? Só que é legal também ver que existem outras possibilidades, né? Seja de ensino, seja de especialização na área de vocês, que está até mais perto. Então, o pessoal costuma chamar como a Europa da América do Norte, né? A província de Quebec. Maravilha. Deixa eu falar um pouquinho agora para vocês o porquê estudar na Trebas. Trebas Institute Quebec Inc., tá? É o nome do colégio que eu represento aqui. Tem vários motivos, mas eu trouxe aqui os melhores para vocês verem que, de fato, a gente é uma instituição bem séria, né, bem focada nos resultados para o nosso estudante, né? Somos uma escola bastante premiada, e eu vou mostrar daqui a pouco os prêmios para vocês. Aqui estão só alguns, tá? Que eu trouxe aqui esses selos, que a gente ganhou de 2023 até 2025, tá? Então a gente tem prêmio de melhor escola de filme, melhor escola de análise de dados, enfim, a gente também tem um prêmio de melhor escola de administração. Então a gente está sempre na frente no que diz respeito à questão de premiação, tá? É, já vou dar um pequeno spoiler aqui do que eu vou falar mais para frente, mas temos três vertentes de curso, tá? Temos cursos voltados para administração, para tecnologia e para área criativa, tá? Vocês vão entender um pouco mais disso ainda nessa apresentação. A Trebas foi fundada há mais de 40 anos, tá? Então temos mais de 40 anos aí de consolidação no mercado. Há um pouco menos de uma década, a gente foi adquirido por um grupo britânico que é dono de mais de 30 universidades pelo mundo. Tá? Então, só para vocês entenderem, o nome do grupo é GUS, Global University Systems. Vocês podem pesquisar depois, tá? Fiquem à vontade. E, basicamente, esse grupo tem 10 universidades na América do Norte, mais 10 na Europa e mais 10 na Ásia, mais ou menos, tá? A divisão. Então, a gente tem bastante aí no Canadá também, porém, a única em Quebec é a Trebas. Não à toa, a gente tem esse destaque maior por conta disso também. Nós temos mais de 3.000 ex-alunos, então a gente tem um método já bastante robusto, né, e consolidado. Todos os nossos programas, de todos os cursos, tá, são conduzidos por especialistas, então isso é bem bacana, porque o teu professor, ele é uma pessoa relevante na indústria que ele atua. Seja uma indústria de tecnologia, seja alguma indústria cinematográfica, por exemplo. Se acontecer alguma mudança nessa indústria, o teu professor já traz para a sala de aula, tem esse bate-papo e vocês vão ser as primeiras pessoas a ter contato, modo de falar, né? Ter contato com as novidades e se aperfeiçoando com o tempo, né? A gente tem um serviço de carreira, que é o nosso staff, né? Que eu costumo brincar que é vitalício, porque a gente tem muitos casos de ex-alunos que até hoje vão lá no nosso campus, conversam com o pessoal, pedem auxílio às vezes, tá? Isso porque a gente acaba fomentando muito o networking, né? Então, um aluno nosso, ele acaba se tornando, depois de um tempo, um colega de trabalho, um colega mesmo amigo, né? Então, o pessoal sempre está muito próximo, isso é algo bem bacana. Também eu vou ter um slide dedicado para o nosso staff, vou falar um pouquinho para vocês saberem o que isso pode ajudar vocês, né, no planejamento de vocês. Todos os nossos programas, eles são oferecidos tanto em francês quanto em inglês. O estudante escolhe. No caso de vocês aqui, eu imagino que vocês vão querer escolher o francês, né? Mas também tem essa opção no inglês, porque isso é muito bacana. Inclusive, os professores que
dão as aulas de inglês e francês são os mesmos, porque todos eles falam as duas línguas pela cidade que eles estão, né? Então, até um ponto positivo para vocês, que caso vocês tenham interesse em melhorar no inglês de maneira, como consequência, é algo natural, né? Vocês vão morar na cidade que vocês podem falar 100% francês, mas vez ou outra vão ouvir alguém falando inglês e isso começa a melhorar também. Uma outra língua que é sempre interessante, né? Você conseguir sempre estar se aperfeiçoando. Então, é mais um ponto positivo. Nós temos também uma forte rede de parceiros comerciais, que basicamente são empresas, tá? Que acabam pescando muita gente do nosso campus. Só para vocês entenderem, hoje a gente fica localizado em um dos empresariais mais importantes do centro de Montreal. Então, né, tem muitas empresas lá bem valiosas e bem reconhecidas, renomadas. Então, como a gente está sempre fomentando networking, um coffee break, um webinar com o pessoal lá, muitas pessoas dessas empresas acabam indo, conhecem o pessoal, chamam para trabalhar e, enfim, o networking está feito. Isso é bem bacana. Além disso, nós temos mais de 70 nacionalidades, tá? O que é bem bacana também, hoje, 2025, a gente não está com tanto brasileiro. A gente teve um pico interessante de brasileiros em 2021, pós-pandemia, mas o Canadá mudou algumas coisas quanto à questão dos brasileiros, acabou que deu uma diminuída, mas hoje está voltando com tudo, porque o Canadá está facilitando um pouco mais também para brasileiros, sobretudo com relação ao francês, que é o motivo da gente estar conversando aqui. Tá? Além disso, todos os nossos programas eles são credenciados pelo Ministério de Ensino Superior do Quebec, então a gente segue todas as leis na risca, tá? Então não se preocupem quanto a isso também. Tudo está bem dentro da legislação. Como eu falei, a gente fica localizado bem no centro. Já vou mostrar alguns pontos, né, que ficam próximos do nosso campus para vocês darem uma olhada. E esse último dado que eu trouxe aqui nesse slide, eu acho ele bem legal, por isso que eu trouxe ele por último. Isso é um dado real, tá? A taxa de empregabilidade do estudante na sua área de estudo é de 98% após os 6 primeiros meses de graduação. Traduzindo, se tu vier estudar com a gente te dá 98% de certeza que você vai conseguir um trabalho na tua área 6 meses depois do teu curso acabar. Isso é um dado muito legal, tá? Só mostra o nosso compromisso com a educação e com o aprimoramento do nosso estudante, tá? Hoje, eu confesso que eu não conheço um colégio que consiga oferecer um dado tão legal como esse, né? Principalmente para quem tem o sonho, o objetivo de estudar fora, estudar em francês, desculpa, estudar em francês, trabalhar em francês também, né? É um dado que ele com certeza é bem animador. Vou passar aqui. Aqui eu trouxe alguns prêmios, tá? Isso aqui é mais relacionado na nossos cursos de área artística, mas é para ilustrar para vocês um pouquinho do nosso compromisso aí com a excelência global, que é uma coisa que a gente fala muito no nosso campus, tá? Do lado esquerdo aqui, na coluna da esquerda, tem os prêmios que os professores ganharam. Então a gente teve professor que foi indicado ao Cannes, a gente tem ex-aluno que ganhou o Oscar por Jogos Vorazes, por exemplo. Oscar não, desculpa, o Grammy. Foi o Grammy, foi a questão da musical. E aqui na coluna direita temos alguns estudantes premiados. Aqui eu trouxe um pouco mais de variedade de locais. Então a gente teve estudante que teve projeto premiado em Nova York, Detroit, deixa eu ver mais aqui, Hollywood, Tóquio, Paris. Então é realmente Jamaica também. Então são realmente premiações bem relevantes. Muitos aqui foram vencedores, tá? Não só premiados como nominação, mas também ganharam o prêmio. Se vocês entrarem nas nossas redes sociais, vocês vão ver lá várias fotos mostrando um pouco dessas premiações. Beleza, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre a nossa localização, que é bem estratégica. Eu costumo brincar com os meus estudantes que não tem localização mais central do que a Trebas. A gente fica bem no centro mesmo, tá? Em uma das principais ruas de toda Montreal, perto dos maiores e melhores cartões postais. Então, é uma opção muito bacana para quem quer estar bem localizado. Você vai estar, e assim, bem localizado que eu falo, é tanto com relação a estudo quanto a trabalho, porque o trabalho lá ele vai ser muito próximo, provavelmente. Então, isso facilita no teu dia a dia. Além de, em termos de localização geográfica também, Montreal fica muito próximo de grandes centros, que podem também atrair questão de trabalho, como, por exemplo, Toronto, Quebec City, né, que fala muito mais francês do que inglês, e Nova York também. Se você dá para ir de carro para essas 3 localidades, por exemplo, o que é bem bacana.
Deixa eu falar agora um pouquinho sobre o nosso campus. Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo bem bacana para vocês, fazendo um tour. Maravilha. O nosso campus, como eu falei para vocês, fica em Empresarial, tá? Bem no centro de Montreal. E é um campus bem equipado, bem moderno, tá? A gente todo ano muda alguma coisa, porque a nossa tarefa, a gente tem internamente, que a gente quer sempre estar à frente do mercado. A gente quer sempre estar, poder passar para os nossos estudantes, por exemplo, não, no mercado da tecnologia hoje, se pede uma ferramenta ou um hardware X, a gente vai lá e adquire e traz para o nosso estudante. Então, muito por conta disso, a gente tem várias salas diferentes. Tá? Aqui eu trouxe só algumas, tá? A gente tem bem mais do que isso. Mas tem várias salas bem diferentonas, assim, bem equipadas. Tem sala de estúdio de gravação, de mixagem, pós-produção. Tem salas convencionais também, tá? Salas de pessoal da tecnologia, que também tem os equipamentos mais modernos. Além de lounges, cafeteria, enfim, é um campus bem legal, é bem amplo também para o pessoal dentro de um prédio, né? Para o pessoal conseguir ter a melhor experiência possível e sempre estar estudando, né? E poder utilizar isso que está estudando no mercado sem nenhum delay, sem nenhuma demora, né? Então isso é que é muito bacana também, você ter professores que são da área, porque eles naturalmente eles vão trazer isso para dentro da escola, para dentro da sala de aula. Né? Então, aqui nas fotos, vocês vão ver também no vídeo, mas nas fotos vocês conseguem ver um pouquinho, né, dos estúdios, das salas, que são bem diferentes assim do que a gente está acostumado a ver, por exemplo, numa faculdade brasileira. Né? Então, isso é algo bem bacana e bem presente lá na Trebas. Maravilha. Pessoal, vou passar aqui um vídeo, tá? Tem uns 4 minutinhos, é um vídeo bem bacana. Tá em francês, então é bom para vocês já irem treinando o francês de vocês. Tá? O sotaque é um pouquinho diferente, porque, se eu não estou enganado, é um quebecois aqui, mas imagino que vai ser bacana para vocês. Vou dar play. Bienvenue à l'Institut Tréban Québec Inc. Je m'appelle Héloïse et je suis ravie de vous guider lors de cette visite de notre campus et de vous faire découvrir ce qui rend notre collège et la ville dynamique de Montréal si spéciaux. Montréal est un centre d'excellence en éducation, multiculturalisme, opportunités de carrière et accessibilité financière. Il n'est pas surprenant que Montréal ait été classée comme la première ville étudiante au Canada Ah, et la desculpa. 10e au monde pour le classement QS World University Rankings. Que vous soyez un étudiant local ou international, cette ville offre un environnement enrichissant où vous pouvez évoluer sur les plans académiques, professionnels et personnels. Notre campus est situé en plein cœur du centre-ville de Montréal, s'étendant sur plus de 35 000 pieds carrés, répartis sur différents étages du bâtiment situé au 550 rue Sherbrooke-Ouest. Cette position privilégiée vous plonge dans l'énergie et l'effervescence de la ville, tout en offrant un espace conçu pour favoriser la créativité et l'apprentissage. À l'Institut Trébasse Québec Inc., nous sommes fiers de nos installations à la fine pointe de la technologie, qui comprennent 13 salles de classe et 8 laboratoires. Au 3e étage, vous trouverez des salles de classe, des laboratoires informatiques pour les étudiants en affaires et en technologie, une grande cafétéria avec des distributeurs automatiques et un réfrigérateur pour votre repas, ainsi qu'un espace détente pour vous relaxer et socialiser avec vos camarades de classe. Nous avons également nos équipes des services aux étudiants, des services de carrière et des services juridiques à cet étage, dédiés à vous soutenir tout au long de votre parcours éducatif, que ce soit par des événements d'engagement étudiant, des conseils de carrière ou pour répondre à vos besoins académiques quotidiens. Le 6e étage dispose d'une autre cafétéria, de plus de salles de classe, de notre service d'aide financière ainsi que de studios et laboratoires équipés de matériel haut de gamme pour nos étudiants de nos programmes créatifs. Cela comprend un studio Pro Tools insonorisé, un studio de musique, un studio de cinéma, un laboratoire MIDI et des laboratoires de montage pour Pro Tools et Premiere Pro, offrant une expérience immersive qui aide les étudiants à concrétiser leur vision créative. Des conseillers sont disponibles sur les 2 étages pour répondre à vos questions ou demandes d'informations sur le collège.
L'un des nombreux avantages d'étudier à l'Institut Trébas Québec Inc. est notre emplacement. Nous sommes à seulement 3 minutes à pied de la station de métro McGill, ce qui rend votre trajet quotidien facile et pratique. Une courte promenade de campus vous amène à la rue Sainte-Catherine, l'une des zones les plus populaires de Montréal pour le magasinage, les divertissements et la restauration. Que vous souhaitez faire du magasinage au Centre Eaton de Montréal, explorer les lieux culturels comme la Place des Arts ou profiter d'un repas au Time Out Market ou au Central, il y a toujours quelque chose d'excitant à faire à proximité. Juste au coin de la rue, vous trouverez également plus de restaurants et cafés, tels que le Cathcart, Il Focolaio, Café Olympico, Starbucks et Tim Hortons, offrant tout des repas rapides aux expériences gastronomiques. Notre campus est également à une courte distance en transport du Vieux-Port de Montréal, où vous pouvez explorer la riche culture et l'histoire de la ville. Et si vous êtes d'humeur pour une courte randonnée ou une session d'études paisible entourée par la nature, le parc du Mont-Royal est à proximité, offrant de beaux espaces verts et des vues panoramiques. Merci de nous avoir rejoints pour cette visite guidée de l'Institut Trébas Québec Inc. Nous sommes impatients de vous accueillir dans notre communauté et nous nous réjouissons de vous accompagner dans votre parcours éducatif avec nous. Maravilha, pessoal. Como eu falei para vocês, esse vídeo mostra um pouquinho do nosso campus, né? Mostrou também um pouco do dia a dia ali. Apareceram várias pessoas que costumam estar bem presentes no dia a dia do estudante. Apareceu o diretor várias vezes, um cara que estava de terno, enfim, ele é nosso diretor, o Jim, então ele está sempre presente, ajudando o pessoal. Todo o nosso time também de suporte apareceu por lá. O que é bem bacana porque mostra mesmo esse vídeo, eu acho ele bem bacana porque mostra um pouco do nosso dia a dia, né? Um pouco do que a gente costuma fazer, aparecer também algumas feiras ali, isso acontece bastante. De fato, para poder engajar os nossos estudantes a estarem indo atrás do mercado, eita, passei sem querer aqui o slide, e também estarem se conectando, né, com os mercados que eles querem fazer parte. Maravilha. Deixa eu falar um pouquinho agora para vocês sobre o nosso suporte ao estudante, né, que tem várias coisas legais aqui que eu acho que vai conseguir consolidar também um pouco mais a ideia de vocês, né, o sonho de vocês. Eu costumo brincar com os meus estudantes aqui, eu inclusive chamo de meus estudantes, porque tem um suporte pré-viagem e pós-viagem. O pré-viagem é comigo, tá? Então, o que vocês precisarem aí de auxílio, eu ainda vou falar isso mais pro final, mas eu tô aqui super à disposição, tá? Vou disponibilizar o meu número, também meu e-mail, junto com as redes sociais das Alianças Francesas. Vocês que têm também o contato com a Caroline, podem falar com ela para a gente, de repente, conversar, tá? Vai ser um prazer poder ajudar vocês a concretizar esse sonho, né, de maneira bem responsável e personalizada para vocês, tá? Então vai ser um prazer poder conversar com vocês depois dessa reunião também. Mas o grande intuito desse slide também é falar sobre o nosso time no campus, né, que ele é bem especial e é um time realmente bem comprometido a ajudar o estudante. Tá, então a gente tem várias etapas aqui, várias atividades que o nosso time acaba fazendo. A primeira é a questão de orientação, tá? Então, os estudantes, eles recebem aconselhamento individual, seja sobre carreira, sobre desenvolvimento de currículo, carta de apresentação, técnicas de entrevista, estratégia de busca de emprego. Então, tudo que for possível para a gente poder conectar vocês com o próximo passo, a gente vai lá e faz. Sempre podendo ajudar, até porque a gente já tem uma experiência fazendo isso de muitos anos aí. Então, acaba facilitando um pouco o caminho do estudante que acabou de chegar, ainda está um pouco se adaptando, né, à cidade. Isso acaba sendo um diferencial. Além disso, questão de estágio, tá? Todos os nossos programas a gente inclui, né, oportunidades de estágio, a gente fomenta isso também. A gente sempre sugere para o nosso estudante ir atrás, a gente tenta conectar ele, como eu falei, né, fazer esse match com empresas para que ele consiga, de fato, começar o trabalho na sua área, né, e conseguir desenvolver o seu objetivo. É para isso que serve o curso, basicamente. Sobre workshops e webinars, a gente está sempre promovendo. Tá? Até deu para ver no vídeo, uma feira, isso a gente fomenta, a gente pede, fomenta, incentiva que o nosso próprio estudante faça isso, né? Então o estudante chega lá, organiza com mais um, dois, três colegas, chegam para o nosso staff, olha, a gente quer fazer um evento sobre X tema. Que aí a gente vai atrás de pessoal, de repente, de algumas empresas específicas dessa área, que estão perto, que são parceiras, fazer um coffee break, enfim, fazer algum material lá para a gente se conectar. Tá? Então, o feedback que eu tenho disso, do pessoal do campus,
é que o contato e o networking realmente ele é bem presente e isso faz a diferença. Sobretudo no país novo, numa cultura que é um pouco diferente da nossa, né? Faz total diferença. Maravilha, deixa eu falar um pouquinho agora sobre os nossos cursos, né? Que eu imagino que vocês estejam curiosos aí. Como eu falei lá atrás, a gente tem três vertentes de cursos, tá? Sendo a primeira para a área de negócios, que é onde a gente tem mais opções, tá? Na área de negócios, temos 5 cursos. O primeiro é o nosso, o primeiro que eu vou falar aqui é o nosso mais vendido, tá? O que o pessoal acaba se matriculando mais, que é o curso de E-commerce and Online Business Management. Os títulos aqui estão em inglês, tá? Mas é só porque eu estava com essa parte aqui já montada em inglês, mas tem os cursos todos em francês. Esse curso é o nosso mais vendido por um motivo bem legal, porque ele é bem completo. Tá? E está super em alta lá no hemisfério norte, né? Essa questão de negócios online. Aqui no Brasil também, mas lá fora é uma especialização de certa forma nova, que acaba chamando muito a atenção de recrutadores. Então é um curso de negócios, business, porém com esse toque aí na parte digital. Então acaba chamando muita atenção. A gente também tem o curso de administração na parte de música, né? Que ele é meio que administração, meio área criativa. Ele é um curso que fica aí no meio termo. Mas para quem é dessa indústria, quem tem interesse na área musical, é um curso fenomenal. Tá? Quem vai normalmente consegue um trabalho bem rápido na área, porque é algo mais específico também, né? O curso de Show and Event, show e eventos, é basicamente você ser um administrador nesse quesito, né? Nosso curso de business também é um curso bem coringa, que acaba também chamando muita atenção do pessoal que está recrutando por ser um curso coringa, e esse também é bem completinho, tá? Um dos nossos mais vendidos também. E o curso de supply chain, tá? São os nossos 5 cursos aí de negócios. Indo para as artes criativas, desculpa, para a área criativa, temos 3 cursos, sendo o de pós-produção de áudio e vídeo, produção de filme e televisão e sound design. Por que a gente tem cursos também nas áreas criativas, né? Isso é uma pergunta que muita gente me faz. Talvez seja até uma pergunta de vocês. Pô, Paulo, por que cursos de negócios, tecnologia e área criativa? Porque Montreal tem um mercado muito grande para a parte cinematográfica. Talvez vocês já tenham ouvido, né, falar que gravar no Canadá é um pouco mais barato do que gravar, por exemplo, em Hollywood, né? Isso é bem verdade. Então, vários diretores também de filmes, por exemplo, o diretor de Duna é de Montreal. Ele nasceu lá, criou lá. Então, tem muita gente da indústria que acaba saindo de Montreal, por exemplo, né? De Quebec como um todo. Então, tendo em vista isso, a gente também tem cursos nessa área, que, por sinal, são os cursos que têm mais canadenses, tá? Normalmente, os canadenses vão mais para as universidades públicas. Somos uma universidade privada, porém a gente tem um índice de presença de canadenses no público doméstico lá bem grande, principalmente nas áreas criativas, tá? Isso é um dado bem legal também. E na parte de tecnologia, temos 2 cursos, tá? Essa nossa parte, entre aspas, mais nova, aí tem uns 6 anos, 5, 6 anos que a gente tem esses cursos, então, de certa forma, é mais nova, por mais que não seja tão nova. Então, o primeiro curso é um curso de análise de dados, Big Data e BI, né, Business Intelligence, que é um curso bem completinho também, é um dos nossos cursos mais longos. Por sinal, uma informação importante também, todos os nossos cursos, eles vão entre 1 a 2 anos de curso, tá? Já falo um pouquinho mais sobre isso. E o nosso último curso de tecnologia é o curso de, basicamente, segurança de computadores, aí, Computer Security Analyst, que seria basicamente um cibersegurança, que também está bem em alta. E falando um pouquinho mais dos cursos, antes de falar sobre a nossa parceria, que é o último tópico aqui da apresentação em si, como eu falei, né, os nossos cursos eles têm duração entre 1 a 2 anos, e eles podem ser utilizados de formas diferentes. Isso aqui é o legal. São diplomas, tá? Estou falando aqui de cursos de diplomas, que se você, por exemplo, já tem alguma formação aqui no Brasil e você quer utilizar esse curso como se fosse uma pós, super funciona, tá? A gente tem bons feedbacks de quem faz dessa forma. Ou se você não tem formação aqui no Brasil ainda e você quer ir atrás de uma, ela funciona como um técnico também, tá? Um curso profissionalizante. Lá no Canadá, eles têm essa questão de curso técnico bem diferente aqui do Brasil, né? O curso técnico lá é bem mais valioso em termos de trabalho. Então, normalmente, quem consegue fazer um curso técnico tem muito boas oportunidades de trabalho à frente, tá? Beleza. Dito isso, deixa eu falar aqui sobre o ponto mais legal, né? O ápice aqui da apresentação,
que é sobre a nossa parceria, novamente. Obrigado, Caroline, é, pelo, pelas conversas que nós tivemos, né? A nossa parceria, acabamos de lançar, tá bem bacana e basicamente o que é essa parceria, né? É uma colaboração entre nós, da Trebas, e as alianças francesas, né? E o objetivo é criar novas oportunidades de trabalho. Qual foi a minha ideia que eu falei para a Caroline? É, eu imagino que vocês que estão estudando francês hoje, alguns podem ser por hobby, outros podem ser que tenham algum motivo depois do curso, né? Então, por que não oferecer um próximo passo depois do francês, né? Isso é que é o bacana, porque antes de seguir aqui para os próximos tópicos, né? Só para vocês terem uma noção, pessoal, eu tenho conversado bastante com advogados de imigração, né? Então, se, por exemplo, o teu objetivo é uma imigração, por exemplo, você com um francês intermediário ou avançado, estou falando aqui no CLB5 ou no CLB7, tu consegue aplicar para muito sistema provincial, federal, que vai te dar muita pontuação e tu pode ser chamado para emigrar assim muito rápido, tá? Então, o Canadá mudou várias coisas e para quem tá com francês, vai surfar a onda assim na crista, sabe? Então, tendo isso em vista, eu falei, pô, deixa eu falar com a Caroline para a gente fazer algo bem legal e basicamente qual é a exclusividade de vocês que estão aqui hoje, tá? Nós vamos oferecer para cada um que estiver aqui, que quiser seguir um curso com a Trebas, uma bolsa de $1.000, tá? Uma informação importante. A gente já oferece duas bolsas além dessa, então essa é a terceira bolsa. Tá? Se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais sobre valores, sobre tudo, me chama, vai ser um prazer falar com vocês. Mas basicamente, só assim, dando um exemplo bem rápido. Eu tenho um curso aqui que um curso de 2 anos que custa $30.000, que ele sai por 8, com as três bolsas, contando com essa que sairia por 7. Tá? Então, assim, eu estou falando de um curso de 2 anos por um valor que, se você faz a divisão, sai o mesmo valor, talvez um pouquinho acima de uma faculdade aqui no Brasil. E tu tá indo fazer um curso em francês, trabalhar em francês, enfim, isso é um próximo passo bem legal para quem está estudando hoje na Aliança Francesa, né? Até porque eu acredito demais na educação que a Aliança Francesa dá. Então, é mais uma possibilidade para vocês conseguirem realizar os sonhos de vocês, né? E basicamente essa bolsa aqui é válida para qualquer um dos nossos programas. Então, todos aqueles que eu falei agora há pouco, é, essa bolsa aqui ela é válida, tá? Então, é basicamente isso a apresentação. E eu queria abrir aqui um pouquinho o momento para fazer uma sessão de perguntas e respostas. Tá? Fiquem super à vontade para me perguntar, que eu vou até momentaneamente parar a minha apresentação só para poder ver aqui se alguém mostrar a câmera, enfim, falar para poder dar atenção. Maravilha. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ok. Sullivan perguntou aqui que está estudando École Quebec. Tu pode me explicar um pouquinho mais, Sullivan, para poder tirar a tua dúvida aqui? Me dá um pouquinho mais de contexto, que aí eu te explico direitinho o que a gente consegue fazer. Eu acredito que a Ecole Quebec é um curso de idioma que está no Rio. Tá, entendi. É, a gente pode conversar, tá? A gente pode conversar. Me chama depois, que eu faço aqui com a Caroline. A gente pode fazer algo especial para ti, já que tu tá nos prestigiando aqui. Né? Me chama depois, chama a Caroline, que a gente conversa sobre. Fechou? Ana Carolina Fernandes Lopes, obrigado pela pergunta. A instituição aceita como comprovação de francês os exames DELF, DALF? Sim. Tá? A gente aceita, na verdade, muitas provas de proficiência, tá? Pelo menos umas 10, eu acho. Assim, se soma inglês e francês, nossa, dá mais de 30. Então, assim, muito provavelmente a tua prova, ela vai sim ser aceita por nós, tá? O que é um ponto bem positivo. Aí, se já tiver feito a prova, melhor ainda, já é uma etapa que a gente pula. Viviane Ramos. Boa noite. Tenho interesse na formação de supply chain e gostaria de saber se o curso prepara para CCLP Designation. Sim, tá? Sim. O nosso curso de supply chain, ele é bem completinho também. Ele, salvo engano, hoje ele é nosso top 3 de matrículas. O pessoal está visando ele bastante. Se tu quiser saber, Viviane, um pouco mais na tua preparação, tá? Para essa designação, me chama, que a gente conversa também. Eu posso preparar algo bem legal, te explicar exatamente, né, o passo a passo. Pessoal, só um pequeno adendo aqui. Contem comigo,
para a questão de informação, documentação também, tá? Eu estou aqui justamente para poder dizer para vocês os próximos passos de maneira bem que facilite o trabalho de vocês, né? Eu quero realmente ver vocês tendo sucesso com a gente é, depois do sucesso na Aliança Francesa. Eliezer, fica à vontade, vi que você levantou a mão aqui. Opa, você consegue me escutar? Consigo, fica à vontade. Ótimo. É que eu sou aqui de Fortaleza, aí na Aliança Francesa eu participei há 2 anos atrás para fazer a prova do TCF. Aí Sim, fui para fazer o meu duplo diploma lá na França. Aí eu tenho sim. a dupla diplomação, entendeu? Eu tenho a diplomação aqui do Brasil e a diplomação lá na França. Se eu fosse entrar nesse instituto, eu entraria como uma pós-graduação, mestrado, seria isso? Seria mais como se fosse uma pós, tá? Esse curso aqui só, boa pergunta, tá? Não é um mestrado, ele não funciona como um mestrado, tá? Mas ele funciona como uma pós. Então dá sim para fazer. Tá? A gente tem cursos, como eu falei, que vão entre de 1 ano a 2 anos, depende do curso. Então, me chama também que a gente conversa sobre isso, aí eu posso te dizer o curso que tu tens interesse, por exemplo, né, qual a duração dele, quais são as datas que ele está disponível, tá? Uma coisa bem bacana também, pessoal, antes de seguir aqui com as perguntas, é que a gente tem datas de entrada ou de iniciação de turmas, a gente tem várias. Então, só para vocês terem ideia, o curso de e-commerce, ele vai ter uma turma iniciando em janeiro, outra em fevereiro, outra em março, outra em abril, outra em maio, outra em junho. Então, tem muita turma começando, o que é bacana, porque se vocês quiserem, por exemplo, Paulo, eu quero ir em março. Tem como? Tem. A gente consegue alocar vocês. Mas pode perguntar, Eliezer, fica à vontade. Pronto, como eu iria como estudante, certo? Se eu tivesse essa oportunidade. Teria bolsas, né? Como Isso. eu não sou aluno da Aliança Francesa, teria bolsas mesmo assim? Teria. Como eu te falei, me chama aqui que eu converso com a Caroline também. E a gente faz Uhum. também, já que você está aqui hoje, a gente faz essa bolsa para ti também. Só para também falar um pouco melhor sobre as bolsas. Se a gente junta todas as bolsas, sem ser a da Aliança Francesa, dá mais ou menos uns 50% de desconto no total. 50 a 60, depende do curso. Com a bolsa da Aliança Francesa, esse valor sobe, né? Então, como eu falei, eu tenho cursos aí que saem por 1/3 do valor. A gente é bem agressivo nas bolsas, tá? A gente realmente quer mostrar para o brasileiro que a gente tem uma porta de entrada aqui viável, que dá para alcançar, que vai render bons frutos no futuro. E a forma da gente conseguir viabilizar isso também foi ser bem agressivo nas bolsas. Então a gente tem sim bolsas bem legais, tá? Me chama que a gente conversa sobre as bolsas também. Vai ser um prazer poder te mostrar cada uma delas. Mais uma pergunta aqui. Stephanie Loren Freud. Em quanto tempo posso começar a estudar após a fazer a matrícula? Por nada, Elisa. Vamos lá, Stephanie. Vou responder a tua pergunta um pouquinho mais amplo, tá? Em quanto tempo tu consegue estudar, né? Quanto tempo tu consegue chegar na Trebas para estudo? E para falar isso, eu preciso falar de 2 documentos, 3 documentos que são importantes na ida de vocês, tá? A ida para o Canadá, ela não é tão complicada como pode aparentar ser para quem não é do meio, né? Mas você basicamente precisa de 3 documentos. Isso eu não estou contando passaporte, tá? Você precisa da nossa carta de aceite, que uma vez que você faz a matrícula, não precisa pagar nada inicialmente para fazer a matrícula. É só a gente ir preenchendo documentação. Uma vez que a matrícula for feita, a gente passa para o estudante uma carta de aceite da nossa instituição. Esse é o primeiro documento. Com essa carta de aceite da Trebas em mãos, vocês vão gerar uma carta de aceite do governo de Quebec. Eu tenho um passo a passo bem direitinho também, posso ajudar vocês, cada um de vocês aqui, a fazer essa aplicação, mas é bem simples, tá? E aí, essa carta de aceite de Quebec, ela demora mais ou menos não, exatamente 25 dias úteis para sair, certo? Então, se tu aplicar hoje, daqui a 25 dias úteis ela deve estar saindo. Então, teria já esses 2 documentos, a nossa carta de aceite e a carta de aceite do governo. Uma vez que tu tem essas 2 cartas, aí sim tu aplica para o teu visto, que é um visto de estudo, tá? Eu posso também indicar aqui bons advogados de imigração para também fazer um processo bacana para vocês, certo? E uma vez que eu tiver com esses 3 documentos, é só comprar passagem e vir, basicamente, né? Mas você pode, no caso, Stephanie, escolher a tua data de início. Então, vamos supor, Paulo, eu quero ir em janeiro. Dá. Eu acho que janeiro é muito em cima, porque o visto de estudo ele demora 5 semanas para sair. Então estaria muito em cima, não daria. Mas hoje, se vocês quiserem
por exemplo, que alguém queira iniciar a matrícula o quanto antes, para ir o quanto antes, eu acho que iniciando em março é uma boa data. Que dá para fazer tudo sem ter que correr muito, mas também sem muitas brechas de tempo. É um tempo que dá para ser bem bacana. Por nada, Viviane Ramos. Com relação à hospedagem, Trebas possui alojamento estudantil ou esta questão seria tratada por cada aluno individualmente? Excelente pergunta, Viviane. A gente tem também. No nosso caso, é terceirizado, tá? Não é uma, uma- um alojamento estudantil próprio da Trebas, mas a gente tem parceria com. São três empresas já há mais de 10 anos, eu acho, que são muito, muito boas. Falo isso porque eu tenho estudantes que hoje estão nessas acomodações e eles passam um feedback maravilhoso. Tá? Inclusive, uma delas, o prédio da acomodação fica a 5 minutos da Trebas, fica bem no centro também. Então é super bacana. Quem já fez intercâmbio sabe que tempo é tudo. O tempo de deslocamento, além de ser dinheiro que você gasta em transporte público, é tempo também que tu poderia estar ou estudando, ou trabalhando, ou ter um momento do lazer, né, de descanso, que é bem importante. Então a gente tem que ter essas três empresas parceiras que eu mesmo posso fazer essa reserva de acomodação para ti. Você pode fazer também diretamente. Posso te instruir sem nenhum problema. Tá? É bem, bem simples assim, né? O pessoal normalmente nem pede minha ajuda, porque é como se fosse uma comparação aqui um pouco grosseira, tá? É como se fosse um site do Booking.com, a plataforma deles. Você entra lá, vê as datas que você quer, você pode depois ir renovando, então é bem bacana. Eu super recomendo. Acho que eu respondi a tua pergunta, imagino que sim. Tá valendo aquela novamente. Perfeito. Ana Carolina, como são os turnos? Tem turma para manhã e noite? Sim. Tá. Isso depende do curso também. Só para te explicar como é que funciona. Ahn, os nossos cursos, tem curso que é pela manhã, tem curso que é pela noite, tem curso que é pela tarde. Isso varia um pouquinho. Normalmente os horários eles estão mais atrelados como é que eu posso explicar? A natureza do curso. Então, se, por exemplo, tu está fazendo curso na área de artes criativas e de repente não tem tanta demanda para trabalho pela noite, por exemplo, o curso vai ser pela noite, para poder que a tua carga horária ela fique completinha, sabe? Então os cursos eles são bem pensados em termos de horário e a gente também tem mais de um turno para os mesmos cursos. Por exemplo, o curso de e-commerce. A gente tem ele pela manhã e pela noite, tá? Então isso é bem bacana também, porque você consegue escolher o horário, mas não é para todo o curso não, tá? Vai depender aí do curso que tu escolher. Mas, novamente, chama a gente que eu tenho aqui todo um documento preparado para vocês, tá? Aí sim, com mais informações para a gente poder traçar um perfil aí bem personalizado para vocês. Meu intuito aqui foi mais apresentar, né, as opções para aí sim a gente conseguir personalizar para cada um de vocês. Maravilha? Eliezer, fica à vontade. Vi aqui que você levantou a mão. Pronto, você falou dessa questão aí do visto de estudante. A minha dúvida era se teria algum impeditivo de arranjar algum job etudiante de meio período, assim, em paralelo aos estudos. Tem algum impeditivo ou não? Pode trabalhar? Excelente pergunta, tá? Inclusive, eu até, na minha própria apresentação aqui, eu trouxe um slide de perguntas mais frequentemente perguntadas, né? Um FAQ. E tem justamente falando um pouco sobre isso. Sim, tá? Você pode sim trabalhar. Qual é a indicação do governo canadense? É que você trabalhe enquanto você estuda, né? Durante a semana, meio período, e em breaks e férias você pode trabalhar período completo, período integral. Acaba que na prática, eu vou ser bem honesto com vocês, acaba que na prática a legislação canadense tem alguns furos quanto à questão de breaks, tá? Então, normalmente, isso é um feedback que eu recebo dos meus estudantes, o pessoal consegue trabalhar um pouquinho mais do que meio experiente, tá? Normalmente consegue trabalhar pelo menos aí umas 6 horas, tem outras pessoas que conseguem trabalhar um pouquinho mais usando um pouquinho desses gaps, tá? Mas é algo bem específico, mas você pode sim trabalhar. O teu visto, inclusive, ele não é um visto somente de estudo. Ele é um visto de estudo com possibilidade de trabalho, tá? Então é legal, tranquilo, você pode fazer isso dentro da legislação sem temer, tá? Porque eu sei que tem muita gente que tem essa dúvida, porque a depender do país, não pode trabalhar, por exemplo, no próprio Canadá, se você faz um curso de idioma, você não pode trabalhar.
nem um minuto, basicamente. Mas curso superior, que é o nosso caso, você pode sim. Tá? Então, isso está dentro do teu visto, fica à vontade. Inclusive, a gente fomenta isso. Por nada, Eliezer, fica à vontade. Se tiver outra pergunta, é só levantar a mão aqui, que vai ser um prazer te responder. Viviane, onde podemos consultar o programa dos estudos, disciplinas, quantidade de créditos? Excelente pergunta também. Vê só, no nosso site, tu tem acesso a essa informação, tá? Mas se tu quiser me chamar por WhatsApp, por e-mail, eu posso te passar isso de maneira mais rápida, talvez. Um documento mais curto explicando isso de maneira mais direta. Mas no nosso site, eu vou até colocar aqui no chat, pessoal, trebas.com, tá? Tem falando tudo isso que eu falei aqui, o trade site, basicamente, né? Então, fala lá sobre os cursos, sobre os valores, sobre os turnos, sobre disciplinas, quantidade de crédito, o que é que vai ter no primeiro termo, que é o primeiro semestre, basicamente, o primeiro período, né? No segundo, tudo, 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 tudo. Tá? Então, podem checar lá. E naturalmente vão surgir dúvidas também. Aí vocês me chamam que a gente marca um bate-papo ou uma troca de mensagem mesmo, que aí eu tiro as dúvidas de vocês. Que imagino que, querendo ou não, né, é muita informação para uma horinha só, então acaba gerando um pouquinho de dúvida. Mas espero ter conseguido também te responder aqui. Viviane, só mais uma questão. As aulas são ministradas em francês? Qual é o nível mínimo necessário? B1, B2, C1? O certificado precisa ser emitido há menos de 3 anos? Ótima pergunta. Vamos lá. Para os nossos cursos, você precisa ter pelo menos aí é um B1 perto do B2, mas é B1 ainda. É um B1 com a prova atestando que tu tens o B1, tu já consegue entrar aqui com a gente. Então pode ficar tranquila. E o certificado tendo sido emitido há menos de 3 anos, olha, vai depender do certificado, mas a minha resposta de imediato é sim, a gente aceita. Tá? Até porque uma coisa bacana sobre a Trebas é que a gente é bem flexível também. Tá? Tudo que a gente puder fazer para poder auxiliar o nosso estudante, a gente faz, mas eu preciso ver. Tá? Depois me chama e me diz qual é o certificado que tu tens, que aí eu dou uma checagem com o meu time no campus, para a gente só bater o martelo, mas eu imagino que sim, não vai ter nenhum problema não. Tá? Ana Carolina, você já colocou o contato aqui? Acho que perdi. Vou colocar daqui a pouquinho, tá? Eu vou só. Quando acabar aqui as perguntas e respostas, aí eu vou voltar à apresentação só para mostrar mais 2 slides e fica tranquila. E aí eu depois coloco aqui no chat para vocês me chamarem, tá? Maravilha. Paulo, Pessoal, alguma Paulo, outra dúvida? para Oi. comentar um pouco, eu acho que a pergunta da Viviane é porque, em geral, para a imigração ao Canadá, eles vão pedir ou um TCE válido ou um DELF com menos de 3 anos de emissão. Mas é para a imigração ao Canadá para trabalhar e viver. Então, eu não sei se Sim. seria a mesma coisa para o visa de estudo ou não. Isso é um ponto interessante para o Socorro mesmo. Eu confesso que eu respondi aqui a mensagem 100% pensando em admissão. Mas está aí um bom ponto, Caroline. De fato, para a questão do visto e para trabalho lá, talvez tu precise de um certificado um pouco mais recente, tá? Hum. Mas para a questão de admissão, costuma ser mais tranquilo. Então, me chama, que eu também checo isso tudo direitinho, te passo bem detalhado como é que isso ficaria, tá? Para não gerar nenhuma dúvida. Eu quero que todo mundo saia daqui com as dúvidas respondidas, e se surgir dúvida depois, a gente vai e tira a dúvida novamente. E como você comentou, para a admissão com visa de estudo, o mais importante é a carteira de admissão da universidade mesmo. Isso, exato. Eles não tanto o certificado de francês, já que tem gente também estudando em inglês. Exatamente. Exatamente. Por isso que é importante, pessoal, como eu falei para vocês, aqueles 3 documentos, né? Por isso que é importante você ter a carta de aceite do governo. Porque é basicamente o governo de Quebec dizendo: esse aluno aqui eu aceito, esse pode vir. Então, isso para o visto é bem legal, sabe? É bem importante. Eu tenho várias dicas bacanas quanto à questão de visto também. Tá? Que são bem específicas. Pode ser que, por exemplo, para Viviane funcione de uma forma, para Ana Carolina funcione de outra, para o Eliezer funcione de uma outra forma, sabe? Então, para Stephanie funciona de outra forma. Então, me chamem, que eu posso explicar isso para vocês. Também tenho bons contatos hoje aqui no Brasil que vão ser com certeza alicerces aí no planejamento de vocês, tá? Maravilha. Pessoal, você tem mais alguma dúvida, alguma coisa que queiram perguntar no momento agora? Ou eu
sigo aqui com os próximos slides. Ok, eu acho que eu posso seguir. Se alguém tiver dúvida também pode interromper agora, fiquem à vontade, tá? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela novamente, só para falar uma coisa, algumas coisas bem legais também, que pode ser que não seja dúvida agora, mas não deixa de ser informação relevante. Maravilha. Eu trouxe 4 dados aqui, 4 tópicos que são interessantes. O primeiro é com relação à questão de custo de vida em Montreal, tá? Ahn, eu queria chamar a atenção, na verdade, quanto a esse último tópico aqui, que o aluguel em Montreal ele é cerca de 30% mais baixo do que em Toronto. Por que eu trouxe isso? Quebec, hoje, é uma das províncias mais em conta para você morar também. Acaba que Montreal, por ser a cidade mais movimentada, não é a mais barata, mas se você compara com outros grandes centros, e vendo o que Montreal oferece, é muito bom o custo-benefício também da cidade, né? Imagina, tu vai estar em uma das melhores cidades do mundo para se viver e para se estudar, e não vai estar pagando muito caro também. Então é uma coisa que acaba sendo fazendo sentido quando a gente olha o todo, né? Com relação à questão de remuneração, tá? O salário mínimo de Montreal é 16,10 dólares canadenses por hora. Sendo bem honesto com vocês, dos meus estudantes, o pessoal ganha pelo menos 17, tá? Então, isso aqui é o mínimo do mínimo, o pessoal costuma ganhar um pouquinho mais, e isso é para o primeiro emprego também. Com quanto mais tu vai se aprimorando, e principalmente entrando em áreas um pouco mais específicas, de negócios, de tecnologia, esse salário aumenta consideravelmente. Então, algo bem legal também de comentar com vocês, mas o pontapé inicial seria mais ou menos isso. Outra coisa bacana também, eu falei um pouquinho sobre bolsas, né? Só que eu acabei não comentando sobre uma quarta bolsa que a gente tem, só que essa não é todo mundo que ganha, tá? A gente tem uma bolsa destinada para membros da família. Como assim? Se você quiser ir com algum membro direto da família, pode ser pai, mãe, filho, irmão ou cônjuge, basicamente o segundo aplicante ganha mais 50% de desconto no curso. Então, se juntar isso tudo com o desconto da Aliança Francesa, fica mais barato do que, literalmente mais barato do que a universidade aqui no Brasil. Eu tenho um curso que custa 32 mil dólares e sai por 7. Só de bolsa, basicamente, né? Isso é para brasileiro, tá, pessoal? Outros países não ganham essas mesmas bolsas do que os brasileiros estão ganhando. Então é por isso que eu estou tão animado também em estar lançando isso com a Caroline, né, e com a Kat também da Aliança Francesa de Fortaleza, porque realmente está uma oportunidade muito acessível se você compara com o Canadá de um ano atrás, por exemplo. Tá, então isso é algo bem bacana. E por que eu falei sobre essa bolsa aqui? Porque se você, por exemplo, está com interesse de vir para Trebas, mas tem um filho de entre 6 a 16 anos, entre 6 e 16 anos, o indivíduo ele tem acesso à educação de maneira gratuita. Tá? Então, é uma, mais uma coisa que o governo quebecois faz em prol, de fato, ter uma mão de obra legal, ter pessoas que vão agregar com a província. Tá? E é basicamente isso, sim, esse último tópico que eu já falei. Eu queria passar novamente aqui a palavra para a Caroline, para dar as nossas considerações finais, mas, pessoal, aqui estão, só para mostrar para vocês, esse aqui é o meu e-mail, tá? paulo.spinelli, @gus.global. Esse endereço aqui é o da Trebas, não é o meu, tá? Eu não estou morando dentro do campus ainda. Mas o telefone aqui embaixo é o meu número profissional. Tá? Então podem me chamar aqui, eu sou super acessível, seja por e-mail, seja pelas redes sociais. Eu vi que alguns de vocês aqui seguiram lá no meu Instagram profissional, ou pelo número aqui do WhatsApp. Só me chamar que vai ser um prazer atender vocês. Eita, sem querer voltei aqui. Mas, Caroline, fica à vontade aí. Pode falar também com os estudantes. Muito obrigada, Paulo. Eu acho que ficou bem legal a apresentação. Eu espero que alguns estudantes da Aliança consigam aproveitar essa oportunidade e estudantes também de francês que não são da Aliança Francesa. Obviamente, eu desejo a todos vocês de conseguir ir utilizar seu francês em condição real. E isso vai mudar tudo no seu percurso com o idioma. Exatamente. Sem querer te interromper, Caroline, mas isso é um ponto muito importante, pessoal. Se vocês gostam, né, do estudo do francês, você conseguir viver isso na prática faz toda a diferença. Toda a diferença, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal.
tá? Isso vai moldar muito a vida de vocês para positivo, Uhum. né? Isso é basicamente aqui, a gente está falando de uma mudança de vida para o bem, né? Uma mudança positiva. Então, eu também super concordo com a Caroline e encorajo você que é estudante da Aliança Francesa ou não, né? Que o ambiente que a gente, o foco é o público francófono, então sintam-se à vontade, tá? Nos chamem aqui, ah, pelas nossas redes, que vai ser um prazer poder dar o próximo passo junto com vocês, sempre com muita responsabilidade aí. E é basicamente isso. Deixa eu parar aqui a gravação. Eu vou botar aqui no chat, pessoal. Caso vocês não tenham copiado, eu vou botar aqui no site tanto o meu e-mail quanto o meu número, tá? paulo.spinelli@gus.global e o meu número do WhatsApp, para caso vocês queiram bater um papo também, enfim, a gente pode, se vocês forem da Aliança Francesa, a gente pode marcar um bate-papo também com a Caroline, o que vocês preferirem. Fechou? Acho que é isso. Caroline, muito obrigado. Pessoal, todos que estão aqui presentes. Foi um prazer conversar com vocês. Espero que a gente converse mais aí no futuro. E um forte abraço. Boa. ter- Hoje, que dia, meu Deus? Hoje é segunda-feira, eu tô um pouco perdido. Boa Lundi. segunda-feira de noite para vocês. Um forte abraço e nos vemos em breve. Tchau, tchau, pessoal. Merci, Paulo. Salut, hein. Merci.